E aí, meus amores, hoje a gente vai estudar um pouquinho de redação, olhar a estrutura, né? Preste bastante atenção, compare com a que vocês já utilizam, veja o que vocês podem potencializar, melhorar, tá? Então, vamos aqui analisar a estrutura da redação. A redação, ela dissertativa argumentativa, ela traz aí 4 parágrafos, normalmente. Introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão. A redação, ela é dissertativa argumentativa porque ela deseja saber de você a sua opinião a respeito de um determinado tema, tá? Então, aqui a gente vai ver por partes. Vamos começar pela introdução. Como é que eu monto a minha introdução? Então, observem aí nessa parte colorida que eu fui desmembrando as partes da redação. Então, nós temos aí é, 3 períodos, tá? O primeiro período a gente chama de abordagem, que você traz aí uma sedução, que é uma área do conhecimento, pode ser qualquer área do conhecimento, biologia, matemática, geografia, atualidade, citação, contexto histórico, arte, aquilo que você acha que é pertinente com o tema, tá? Que você lembrou, esse assunto conversa com o tema, eu vou começar sensibilizando, fazendo uma abordagem interessante para problematizar o tema. Então, nós temos aqui um exemplo de uma introdução que ela tem como repertório, falando da Segunda Guerra, um repertório histórico, que fala sobre, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual assegura, em plano internacional, a igualdade e a dignidade da pessoa humana. Então, essa primeira parte, ela é a abordagem, a sensibilização. E aí, eu tá? Destaquei como uma palavra que conversa com o tema igualdade e a dignidade da pessoa humana. Porque esse tema, essa introdução, ela é do tema da redação de 2017, Formação Educacional dos Surdos. Então, observe, eu tenho que compreender o tema, eu tenho que trazer as palavras-chave do tema, mas eu preciso encontrar um repertório que ele converse, que ele seja pertinente com o tema, tá? Então, eu apresento aí os direitos, a Declaração dos Direitos Universal dos Direitos Humanos. Então, eu digo, e a partir disso, eu utilizo um elemento de coesão que é entretanto, que é um elemento de coesão adversativo. Então, quando você usa um documento, que é uma lei, que é um direito adquirido do cidadão, e esse direito na prática não funciona, a gente vai utilizar aí sempre uma incongruência, né? Você vai fazendo aí uma relação de oposição. Então, eu inicio aí, entretanto, observe as palavras-chave do tema no Brasil. Há falhas de aplicação do princípio da isonomia. Então, esse é o problema. Se eu estou dizendo que ele trouxe a igualdade e a dignidade da pessoa humana, entretanto, no Brasil, há falhas, é a minha opinião, é o que eu penso, na aplicação do princípio da isonomia, no que tange à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Observe aí que o tema da redação, né? É a palavra-chave está aí. Então, qual é o problema que eu vejo? Essa não aplicação desse princípio, tá? Em relação à inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Eu problematizo e agora eu vou apresentar um, a minha linha argumentativa, ou seja, os argumentos que eu vou defender ao longo do meu texto. Então, aqui eu inicio com um elemento de coesão. Toda vez que você for sair de um período para outro, você tem que elencar, articular bem as suas ideias. Então, aqui diz, consequentemente, formação educacional é comprometida, né? Que é outra parte que está lá no tema, o que pressupõe uma análise acerca dos entraves que englobam essa temática. Então, o que esse aluno apresenta como projeto de texto para o avaliador na sua introdução? Nós temos aí no primeiro, tá? A gente tem aí no primeiro período a abordagem, no segundo a problematização e no terceiro a linha argumentativa. Qual é a tese desse aluno? Ele diz, promete para o avaliador que ele vai
analisar os entraves, ou seja, os obstáculos que impedem que esse problema seja. Então, a sua introdução, ela tem que apresentar o seu ponto de vista, tá? Ele não é aqui, você não explica muita coisa, você só diz o que que você vai defender em relação ao problema apresentado, tá? Então, eu tenho aqui uma introdução que utiliza a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma possibilidade. Ah, professora, eu não gosto, eu não me identifiquei. Então, vamos ver o que que eu posso utilizar ainda como abordagem introdutória. Então, eu coloquei aqui um exemplo de uma redação de 2021 que faz uma abordagem usando a Constituição Federal. Pode ser que é o que você goste de fazer, tá? Então, eu coloco aqui para você entender como que eu utilizo essa Constituição, como que eu faço esse processo de transição para mostrar o problema. Então, nós temos aqui a Constituição Federal, promulgada em 1988, foi esboçada com o objetivo de delinear direitos básicos para todos os cidadãos. Como eu falei anteriormente, quando você utiliza uma lei, um documento, você vai apresentar uma incongruência, ou seja, você vai mostrar que a teoria ela é diferente da prática. Então, você vai usar um elemento de coesão adversativo. Então, aqui, esse aluno começou, entretanto, aí você vai validar, né, tornar produtivo esse repertório. Tal teoria não tem sido vista em metodologias práticas. É o que eu penso, porque uma vez que ainda há a falta de registro civil de milhares de pessoas impedindo-as de garantir o acesso à cidadania no Brasil, o que gera a invisibilidade social. Então, toda essa parte em negrito é o tema, né, que é o problema, que é a falta de registro civil, que tem como consequência a não garantia de acesso à cidadania, tornando esse indivíduo invisível, tá? E aí, no outro, eu não destaquei o tal, né, esse tal é um elemento de coesão, que é um pronome referencial. Tal invisibilidade provoca inúmeras chagas. E aí, qual seria a minha linha argumentativa? É o que eu penso, como a precarização do trabalho e a exclusão democrática. Então, o que que tem que ter numa introdução? Uma abordagem, a problematização do tema e minha linha argumentativa. O meu A1 eu vou falar sobre a precarização do trabalho e no meu A2 é exclusão democrática. Então, eu tenho duas linhas argumentativas. No D1, eu vou falar sobre a precarização, que é o meu argumento 1 do trabalho, e no meu A2, no meu desenvolvimento 2, eu vou falar sobre o meu argumento 2, que é a exclusão democrática. Então, você tem que encontrar um repertório que vários, e ter a certeza de que ele se encaixa, ele é pertinente com temas que trazem aí temáticas sociais, tá? Que estão aí dentro dos eixos trabalhados com problema social. Outra forma também, se você dominar, é literatura. Você pode começar aí com uma obra literária que você domina, que você gosta, que é pertinente ao tema. Então, aqui ainda na redação de 2021, tem aqui Graciliano Ramos, em sua obra literária Vidas Secas, expõe um protagonista sertanejo marcado pela inferiorização de sua própria figura. Nesse contexto, o personagem abordado abandona o entendimento de si como cidadão e, por conseguinte, percebe-se como ninguém, ou até mesmo como um animal. Você vê que nós temos dois períodos de contextualização. E observe que a forma como essa obra foi apresentada, ela conversa com o tema, que é a falta do registro civil, que gera aí a invisibilidade e não garante os direitos. Em realidade, agora eu vou problematizar, né? Eu vou tornar esse repertório produtivo. Em realidade, por sua vez, ultrapassa a esfera ficcional e é presente no Brasil, na medida em que milhares de brasileiros são acometidos por uma conjuntura de invisibilidade referente ao registro civil. Esse fato configura-se como um impasse à garantia da cidadania e incentiva perspectivas similares à narrativa mencionada. Observe
o contexto da obra, o problema, tá? Que tá todo aí em negrito, que é o tema apresentado, a causa, a falta do registro civil e as consequências de visibilidade, a não garantia dessa cidadania da mesma forma que ocorre com o Fabiano. E agora eu vou apresentar, no meu último período, a minha linha argumentativa, que eu vou desenvolver ao longo da minha redação. Então, eu coloco aqui que os alicerces desse problema são a negligência estatal e a desigualdade no acesso à informação. Então, significa dizer que no meu desenvolvimento um eu vou falar sobre a negligência estatal e no meu desenvolvimento 2 eu vou falar sobre a desigualdade no acesso à informação. Então, toda vez que você estiver diante do tema, você tem que se perguntar o que eu penso, por que que eu penso dessa forma e com base em que eu penso assim, tá? Então, se você conseguir fazer isso, o céu é o limite. Outro exemplo de obra literária é O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que aqui já numa redação de 2020, o estigma associado às doenças mentais. E observem também que esse aluno traz aí 3 períodos: o primeiro de abordagem, o segundo da problematização e o terceiro com a tese, né, que é a sua linha argumentativa. Então, ele fala aqui que na obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido ao seu fanismo, sendo segregado da sociedade em um hospício. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto o fantasioso Policarpo, sendo tratados e observados com preconceito por considerável parcela da população. Assim, faz-se necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma a citar. Argumento 1, a ausência de ensino sobre a temática. Argumento 2, a falta de empatia, característica na contemporaneidade, no sentido de buscar desbancar tais bases prejudiciais. Então, esse aluno ele apresenta um projeto de texto que traz aí um repertório sociocultural, literatura, traz os elementos de coesão que estão em vermelho e apresenta a problemática, tá? Que é o estigma associado às doenças mentais e a linha de argumento que ele vai seguir, porque que ele pensa que isso é um problema, porque que isso ocorre, que é a ausência de ensino e a falta de empatia na sociedade brasileira. E aí a gente também tem como um repertório sociocultural que pode ser utilizado filme. Então, se você, diante de um tema, lembrar de um filme, de uma série, né, de arte, tudo que for um repertório legitimado, você pode usar na sua redação. Então, observe que essa redação também aqui tem 3 períodos. Então, abordagem, problematização e a linha argumentativa. Então, aqui ele inicia o filme, o Coringa, retrata a história de um homem que possui uma doença mental e, por não possuir atendimento psiquiátrico adequado, ocorre o agravamento do seu quadro clínico. Com essa abordagem, a obra revela a importância da saúde psicológica para um bom convívio social. Aqui você tem o segundo, ainda de abordagem, mas já entrando na problemática do tema, falando da importância da saúde psicológica. Ordinamente, fora da ficção, agora eu vou apresentar, né? No meu terceiro período, que aqui ele fez o primeiro e o segundo de abordagem, para fazer uma relação com o tema. E o segundo, ele traz aqui o problema. Ordinamente, fora da ficção, muitos brasileiros enfrentam situação semelhante, o que colabora para a piora da saúde populacional e para a persistência do estigma relacionado à doença mental, que é o tema. Dessa forma, por causa da negligência estatal, além da desinformação populacional, essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Então, você observa aí que nós temos uma linha argumentativa, que ela ficou assim, né? Poderia ter colocado dessa forma, por causa da negligência, além da desinformação, ficou faltando alguma coisa, então já deve ter cometido um desvio aí, mas nada que prejudicasse a ideia do argumento 1, negligência estatal, e do argumento 2, a desinformação, ok? Então você fique atento
as áreas do conhecimento que você pode usar. Então, essa é a estrutura da introdução, uma abordagem, a problematização e sua linha argumentativa, ok? Na próxima aula nós veremos como desenvolver essa redação.